Olá, criativos e criativas! Estamos começando o episódio 4 do Strausscast. Muito contente de estar aqui. Infelizmente não estou com o meu boss hoje, o Wagner de Carvalho. Ele prometeu que no episódio anterior ele falaria o sobrenome dele, que é mais íntimo, mas dessa vez ele se safou, não vai falar. Mas no próximo a gente de repente revela aí o sobrenome misterioso do Wagner de Carvalho. Mas a gente está aqui num episódio especial. A gente tem um convidado sempre especial aqui para falar com a gente. Nesse episódio a gente vai falar sobre planejamento previdenciário para empreendedores e autônomos. E eu tô com uma pessoa aqui excelente no assunto, especialista. Eu vou até colocar aqui um pouquinho do currículo dele antes de vocês conhecerem. Ele é sócio da SP Prev, autor do livro Planejamento Previdenciário para Autônomos e Empreendedores, educador financeiro desde 2011, autor do livro Matemática Financeira e atual CEO do Portal Dinheiro. Esse convidado promete aqui. Além da formação em Direito, conta com 2 MBAs, um em Gestão Empresarial e outro em Finanças Pessoais e Investimentos, e uma pós-graduação em Direito Previdenciário. Seja muito bem-vindo ao Staluscast, Marcos Pastori. Muito obrigado, muito bom estar aqui, prazer enorme estar conversando com você, conversando com a tua audiência. Legal, Pastori. Esse nome, ele é italiano, Marcos Pastori? Com certeza, italianíssimo, né? Tanto é que eu moro na Moca, tenho cidadania italiana, né? A família veio de lá mesmo. Ah, show de bola. Bom, a gente pode aproveitar agora para o pessoal te conhecer. A gente tem o quadro inicial do Staluscast, né? Que é o Conte Sua História em 7 minutos. É um pouco desafiador o tempo ali, né? Vamos tentar. Contar essa história, de repente, até falar da sua origem aí da Itália. Ah, legal, vamos tentar então. Bom, como você leu aí, eu sou advogado desde 2000, faz tempo já, né? Na virada do século, comecei a advogar. No começo eu advoguei muito como clínico geral, que a gente chama, né? Então eu fazia parte civil, fazia trabalhista, fazia praticamente tudo que aparecia. E isso foi, com o tempo, eu fui me especializando mais na área previdenciária e eu fui me cansando um pouco da outra área. Então é tudo muito lento, né? Para você ter uma ideia, eu tenho processos de 2015 que até hoje o cliente não recebeu. Está lá em Brasília, no STF, no STJ. Tem um cliente que já morreu, quem vai receber vai ser os herdeiros. Então, isso acaba sendo muito desgastante para a gente. E no previdenciário, não. O previdenciário, o recurso mais demorado que eu tive demorou 2 anos. Então, rapidamente, ali, em coisa de poucos dias, poucos meses, você resolve a vida da pessoa. E isso é que interessa, que acaba motivando muito a gente para trabalhar, né? Desde 2011, eu trabalho com a parte de educação e planejamento financeiro, que é o meu segunda paixão. Eu costumo brincar que, bom, em casa, meu pai e minha mãe eram contadores. Então eu brinco sempre que a conversa no café da manhã, na janta, era DRE, fluxo de caixa, lucro líquido das empresas. Então não tinha jeito, eu tinha que ir para alguma coisa na área de finanças mesmo, né? Apesar de ser apaixonado por direito, a parte de finanças também. E foi outra coisa que a gente sente muito no mercado, né? Hoje a gente tem basicamente um analfabetismo na parte de finanças. As pessoas elas saem do colégio, elas saem da faculdade sem saber nada sobre finanças pessoais, né? Elas não sabem o que é um juros compostos. Elas sabem que eu tenho uma dívida, eu tinha uma dívida de R$ 300. Em pouco tempo tá 1.500. Como? As pessoas elas não entendem. Então eu quero muito trabalhar com isso, né? Desmistificar algumas coisas e trazer um nível de consciência para as pessoas, para que elas aproveitem a vida, para que o dinheiro seja um instrumento, para que elas vivam a vida, para que elas aproveitem e não um instrumento de tortura, né? Algo que, nossa, que dificuldade, É o dívidas, estresse não do sei o quê. dinheiro ao invés de trazer conforto, né? Exatamente, e tem que ser justamente o contrário, né? A gente não pode ser escravo do dinheiro, a gente tem que trabalhar e ter o dinheiro para fazer com que ele trabalhe para a gente, para que a gente viva de uma forma confortável dentro da nossa realidade. E então eu estou desde de 2011 nessa luta. Eu sou analista CNPI também,
né? No Brasil são só 1.200 pessoas que têm essa certificação, que é um analista de investimentos, mas eu praticamente não uso para muita coisa essa certificação hoje, porque realmente o direito, o escritório acaba tomando muito do nosso tempo. E recentemente eu assumi a gestão do Dinheiro Portal. Uhum. Então ali eu estou realmente me realizando, né, acho que cumprindo a minha missão de trazer essa parte de conteúdo, de informação, de educação financeira para as pessoas. Ah, legal. Através do Dinheiro Portal você traz a educação financeira. Exatamente, eu estou usando essa ferramenta agora para trazer esse conhecimento, né, para as pessoas, para que elas não fiquem reféns aí de armadilhas, de golpes da vida, né? E, por fim, acho que o mais importante de tudo, eu sou pai de duas princesas, a Alice e a Sofia, né? Hoje estão com 9 e com 7 anos, que são ali a luz da casa. Tá Acho certo. que cumpri em 7 minutos. Acho que foi até mais rápido. Legal. Antes a gente entrar nessa parte de previdenciária, né, até para explicar também depois o portal financeiro para o pessoal, só mais entender como é que você trabalha essa questão da educação financeira, né? Você tem um portal, que é um portal que você vai explicar também, mas que tipos de meios que você usa para fazer essa educação? Você tem uma mentoria, algo específico? Como é que você trabalha com esse tipo de educação? Então, a princípio, eu trabalhava com a parte de um atendimento individualizado, né? Então, eu fazia o atendimento das pessoas, fazendo com que elas, fazendo junto com elas, não só explicando. Depois, na parte mais de educação, eu tenho o livro, né, o Matemática Financeira, que é um passo a passo realmente de como fazer o- a sua organização financeira. Esse livro está esgotado hoje, eu estou fazendo a segunda edição dele, estou atualizando, e através do livro a gente divulgar um pouco. E eu tinha alguns cursos que eu vendia, né, eram 4 módulos de um curso, que eles entravam junto com a mentoria. Então, as pessoas que contratavam, elas faziam a mentoria individual comigo e tinham direito, recebiam esse curso. Esse curso hoje eu disponibilizei ele de forma totalmente gratuita dentro do Dinheiro Portal, está lá no canal, né, os 4 módulos totalmente gratuitos, até porque eu não estou com tanto tempo assim de atender tantas pessoas, né? A demanda tá muito grande e não dá para você querer fazer tudo, né? Advogar, cuidar do portal. Então, estou trabalhando muito mais essa parte de divulgação mesmo, de trabalhar, de entregar para as pessoas a parte de educação. Então, hoje, o foco está sendo por aqui, e não mais fazer o atendimento, pegar na mão da pessoa, explicar, né? E essa parte acaba sendo muito interessante, porque é um desafio muito grande. Muitas vezes as pessoas elas não sabem como fazer, elas até sabem que precisam fazer. Então a gente fala de um orçamento. Olha, a maioria das pessoas acaba entendendo que ela precisa fazer um orçamento, a gente dá exemplos, mas ela não sabe como fazer. Então, tá, eu preciso. E aí, como que eu faço? E aí na internet você tem um monte de gente que fala que a pessoa precisa e depois fala assim, olha, agora quer saber como fazer? Compra o meu curso, Uhum, sempre né? foco em venda só. Exatamente. E a ideia nossa é justamente o contrário, é falar, olha, você precisa e está aqui. Está aqui a explicação de como fazer, né? O passo a passo de como fazer, com dicas, com exemplos. E é isso que a gente pretende fazer lá dentro do portal cada vez mais, trazer esse conhecimento mesmo e transformar a vida das pessoas. As pessoas muitas vezes não entendem, né, o quão importante é. E aí quando a gente começa a dar algum exemplo, então, sei lá, a pessoa pega o carro e vai viajar, pega uma estrada. De quando em quando ela tem que olhar ali o marcador de combustível Com certeza. para ver se o combustível vai dar. Uhum, Quando a gente fala do orçamento, é a mesma coisa. Você uhum. tem que fazer um orçamento e toda semana você tem que dar uma olhadinha para ver se o teu salário vai chegar até o final do mês. Ah, não vai chegar? Vai apertar? Poxa, então vamos reduzir o custo, né, no final do mês, procurar uma renda extra. E aí essa coisa da renda extra também é outro tabu dentro né, do mundo. Então, as pessoas quando falam em renda extra, elas pensam em Uber, Uhum. né? Ah, vou dirigir, ou vender alguma coisa pela internet.
E aí, logo depois, já começa os sinões da vida, né? Ah, mas eu não tenho carro, ah, mas é perigoso, mas eu não sei nada de marketing digital, eu vou Medo ter de que investir, estudar. né? Medo de errar também. Eu estou precisando de dinheiro, mas eu vou ter que comprar um curso para aprender a fazer marketing digital. E aí a gente começa a trabalhar, né, com essa desmistificação. Fala assim, não tem só isso. Nós temos ali, eu tenho um vídeo onde a gente lista 52 formas da pessoa ter uma renda extra. E a pessoa só precisa ser criativa. Eu tive uma cliente, por exemplo, que o que era a renda extra dela, hoje é o dia a dia dela. Ela precisava da renda extra, a gente foi conversando, e ela com vários desses senões, e conversando, ela falou que ela gostava muito de escrever. E aí na conversa ela falou assim, não, inclusive os meus filhos, nossa, tiraram nota 10, notas máximas aí nas redações, nos vestibulares. Eu falei, então, vamos tentar, por que que você não começa a dar aula de redação, então? Hoje ela não tem horário para aula durante a semana, para aula particular, e agora em janeiro ela começou um curso de sábado de manhã, uma oficina, e tá lotado. Ela abriu, na semana que ela abriu, ela lotou. Ela alugou uma sala, acho que com 17 lugares. Na primeira semana ela tinha 20 inscritos para o Que curso. legal. Então, a pessoa só precisa ser criativa, ela precisa identificar o que ela pode fazer, né, onde que ela é boa, e não simplesmente ficar presa nesses mitos, nessas coisas que são famosas. É, Né? potencializar mais os valores, melhorar os valores ali, e entregar um resultado com a sua mentoria, com o seu auxílio lá, né? Exatamente. Ah, a pessoa é boa em matemática? Vai dar aula de matemática. Ou, que nem no caso dela, ela tem uma boa desenvoltura, então ela é uma boa professora. Podia ser o contrário. Mas, ela gosta de escrever, pode se tornar uma ghostwriter, pode tipo, trabalhar com copy. Você tem N coisas e todo mundo, qualquer pessoa, né, que tem alguma coisa que ela pode ajudar outra pessoa, que ela pode ensinar outra pessoa e vai ganhar uma renda Contribui, extra, com certeza. né? Não precisa ser algo mirabolante. Vender curso. E nem vender curso, né? Sobre o Dinheiro Portal, o pessoal consegue te encontrar no YouTube? Como é que é? Eles procuram Dinheiro Portal, que é o portal, né? É o site, né? Isso. Na internet, o site é dinheiroportal.com ou .com.br, os dois domínios são nossos. E no YouTube é Dinheiro Portal. Ah, legal. Né? E nas redes sociais também. Então, no LinkedIn, no X, né? Antigo Twitter, Aham. no Instagram, como Dinheiro Portal, encontra a gente lá. Ah, show. Não, legal. Agora a gente tem um momento que é realmente voltado mais pro estalo, né? Que a estalos vem de ideia, você ter o estalo para mudar alguma situação. E eu queria saber exatamente esse ponto, né? Qual que foi o estalo que você teve, né, na sua história para você se tornar um planejador financeiro, né? Você estava vivendo um momento focado ali mais em advocacia, né? Você comentou que estava crescendo nessa área, mas pensou vamos pensar em ser um planejador financeiro. Qual foi esse estalo? O que que te motivou a chegar nesse ponto, né? Então, vamos lá. Eu prestava serviço já na área de finanças para uma consultoria, uma multinacional, e era uma consultoria de RH, e eles ajudavam muitas pessoas a se recolocarem. E aí as pessoas começavam a conversar com a gente e tal. Bom, a primeira coisa, eu preciso fazer o currículo, eu preciso treinar para fazer entrevista. E eu comecei a olhar e falei assim, não, né? Você precisa organizar suas finanças primeiro. Você ficou desempregado, você vai demorar no mínimo uns 6 meses para se recolocar. Então você precisa viver esses 6 meses. Antes de você fazer o currículo, você precisa garantir que você vai ter fôlego para isso. Você tem uma reserva de emergência? Não tem? Né? Se não tem, vamos ver o que que a gente vai fazer, o que que a gente pode cortar Uhum. de gastos extras aí por um período. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar profissionalmente. Então, eu comecei ajudando pessoas que, né, estavam ali no nosso meio, no dia a dia, e eu fui me profissionalizando cada vez mais, aí fui gostando, fui fazendo cursos e mais cursos no Brasil, fora do Brasil, e aí foi aonde eu comecei realmente com essa parte aí. O estalo foi esse, ajudar as pessoas desempregadas. Show. Agora sobre realmente falando sobre previdência, né? Hoje em dia, né, no Brasil, vale a pena fazer
uma previdência, um INSS pelo governo? Então, vale muito a pena. Respondendo diretamente a sua pergunta, vale muito a pena. Mas o que acontece, né? Hoje, o INSS, quando a gente pensa no INSS, as pessoas pensam sempre lá no fim, na aposentadoria, e que muitas vezes não é um valor assim tão expressivo para a maioria das pessoas. Mas ele acaba sendo uma garantia. Mas tem todo um outro ecossistema que anda junto com o INSS que vale muito a pena, que é toda a proteção que o INSS dá para as pessoas. Então, hoje, a gente tem ali, na população em geral, Uhum, então, uma pessoa que ela tem um problema de saúde, né? Ela tem uma proteção pelo INSS, uhum, um seguro-saúde. Sofreu um acidente, a mesma coisa. É, ficou desempregada. Então, toda a proteção que o INSS traz ao longo da vida das pessoas, ela faz muita diferença. Eu acho que a pessoa ela tem que pensar na tranquilidade dela. Então, sabendo que se acontecer alguma coisa, eu estarei minimamente coberto, eu acho que isso traz uma qualidade de vida muito, segurança. muito Uhum. maior, né? Traz uma segurança muito grande para a pessoa. Então, é imprescindível para as pessoas se manterem a qualidade de segurado. Para quem é empregado, a empresa é obrigada a pagar, então esse não tem como, Tranquilo. como fugir. Mas quem é autônomo, quem é empreendedor, ele também é obrigado a pagar, né? Desde a da reforma, eles se transformaram em contribuintes obrigatórios. Então, ele é obrigado a pagar e ele tem uma série de proteções também que vai fazer com que vale a pena ele manter essa qualidade de segurado, ele recolher o INSS ao longo do tempo. Você já teve uma situação, um caso da pessoa não conseguir fazer uma previdência por algum bloqueio, alguma trava, algum sistema que não deu certo? Na verdade, a gente tem casos de não dar certo, né? Mas quais são os cases que você já viu, que você já presenciou? Então, em geral, o que acontece, né? Falando dos empreendedores e dos autônomos, Uhum, é, esse é um movimento que a gente tem visto acontecer muito forte depois da pandemia, que é o movimento da pejotização. Então, quando o governo criou a lei ali para fazer o MEI e tudo mais, foi visando tirar da informalidade aquele vendedor de rua, uma faxineira, né? E no fim isso acabou crescendo de uma forma muito grande, principalmente depois da pandemia. Então, o que a gente vê direto é a pessoa que ela tinha um bom emprego até, depois ela ficou desempregada, eh, por conta de idade e tudo mais, ela viu que ela não consegue se recolocar, ela abre a empresa dela e vai prestar serviço. Primeira coisa que ela faz, eu não vou mais, contribuir. não vou contribuir, né? A gente faz muita parceria com escritórios de contabilidade. Os escritórios adoram, a gente vai, faz palestra presencial ou online, porque eles não conseguem incutir na cabeça do cliente que ele precisa fazer, né? Olha, você é obrigado a fazer, por mais que hoje ainda o governo não esteja cobrando diretamente, mas isso não vai demorar muito, Ah, logo, logo, logo essa conta vai chegar, né? Hoje ela só chega na hora que a pessoa vai aposentar. Então, quando uhum. ela vai aposentar, fala assim, opa, peraí, mas você era obrigado a, Pra contribuir a nesse. contribuir. Então, vem cá, então vamos acertar esse passado. Mas eu acho que uma hora, logo, logo, essa conta vai começar a chegar de uma forma mais compulsória. Fala assim, olha, você está trabalhando, você está emitindo nota e não está pagando. Então vem cá, você é obrigado a pagar. E essa movimentação, ele traz N situações. Então, a gente tem, por exemplo, né, no caso dos contadores. É normal a pessoa falar assim, olha, a pessoa vem, abre a empresa, primeira coisa que ele fala, eu não quero pagar. Ou eu vou pagar o mínimo. E aí, quando a gente vai olhar, fala assim, poxa, você pagando o mínimo, você está perdendo muito dinheiro. Ou não, a pessoa acaba ficando sem uma proteção, Uhum. né? Nem tanto pensando na questão da aposentadoria. Semana retrasada, nos procurou uma pessoa, ele tem ó, uma pequena papelaria. Então, é ele sozinho, e na parte da tarde, a filha dele, que tem 16 anos, ela sai da escola e vai ajudá-lo. Ele foi subindo uma escada para guardar uns negócios num armário lá em cima.
ele caiu da escada, fraturou o fêmur e uma costela. Ai. Não está podendo trabalhar. Uhum. Pergunta se ele recolhia Não INSS. recolhi. Não. Então ele está com a loja fechada. É, Ele até falou assim: a gente até tentou abrir à tarde, mas só que a menina não consegue levantar a porta de ferro, que ela é muito pesada e ele não consegue ajudar. Então ele está com a loja fechada, sem renda. Se ele tivesse recolhendo o mínimo que fosse ali, que dá hoje 70 e poucos reais, o mínimo, ele teria um salário mínimo. Ah, não é muito? É mais seguro, Né? né? Pode ser, Nessa mas situação. pelo menos faria com que eles não sofressem, né? Com que não tivesse um aperto. É melhor do que nada, por um valor muito pequeno, muito baixo para um empreendedor. Isso a gente vê, assim, N situações. Essa é uma que ainda tem contorno, vai daqui 2, 3 meses ele vai estar trabalhando de volta e, enfim, talvez arraste alguma Alguns. dívida, alguma coisa desse período, mas teve um outro que foi agora entre o Natal e o Ano Novo, que a moça nos procurou, o marido ele era protético, ele faleceu do nada e ela veio nos procurar. Ah, tenho direito a alguma coisa? Não, ele não recolhia nada. Ela não trabalha e olha o pior, o marido era filho único, praticamente não tem nenhum parente, e o filho é que cuidava do pai. O pai tem 96 anos. Ela vai ser obrigada a cuidar do sogro Tem que agora. tirar do E dela, tem ela que não investir. trabalha. Ixi. Ela falou assim: ó, o dinheiro que eu tenho não vai dar para muito tempo, porque eu não trabalho, os gastos com meu sogro são altos, eu ainda tenho gasto de casa. Se ele tivesse recolhendo o mínimo, ela teria direito a uma pensão? Ah, é um salário mínimo? É pouco? Ah, tudo bem, mas é melhor do que nada. Hum, Né? E isso a gente vê direto. Todo mês aparece alguém com esse tipo de situação. caramba. E essa situação que você comentou de forma geral, dá uma travada mais quando as pessoas não contribuem, né? Não é aceito, né, o INSS. Mas tem outras situações que não é aceito, né? É, eu vi uma notícia aqui acho que 8 a cada 10 não são aceitos, né? Né? Para você liberar o INSS da pessoa. Então, esse caso é um pouquinho É diferente, né? diferente? Aqui a gente estava falando a parte de benefícios e tal. Aham. Esses 8 em cada 10 é o pedido de aposentadoria. Ah, sim. Que o que acontece? As pessoas elas não entendem que o INSS ele não é o amigo delas. Muito pelo contrário. O que o INSS quer é pagar o mínimo possível e negar o máximo possível. Uhum. E aí ele se finge de amiguinho e fala assim: olha, você pode fazer tudo sozinho, você não precisa contratar um advogado, Uhum. um especialista, uma pessoa que fez 5 anos de faculdade, né? Normalmente faz uma pós-graduação que dá mais 2 anos de estudo na área e tal. Você não precisa, você pode fazer tudo sozinho aqui. E aí, quando a pessoa vai fazer sozinho, tem um monte de erro. E aí o Uhum. governo vai e nega. Fala assim: olha, tá errado, nega, tá errado, nega. E quando tem essa negativa, é, o que o INSS às vezes recomenda para a pessoa? Recorre, que você pode fazer pelo próprio aplicativo. Aí esse recurso, ele demora meses para ser julgado e muitas vezes continua com o mesmo erro, porque eles não informam qual que é o erro. E aí a pessoa ficou um tempão sem receber, e aí sim, ela vai ter que procurar um advogado, e aí vai ter que pagar mais caro, porque todo o processo que era um processo simples de ser feito, ele se torna complexo. Uhum. Aí você já não consegue fazer um pedido direto, você tem que fazer um pedido via judicial. Via judicial você vai demorar 1 ano e meio, 2 para ter um resultado. Né? Então, esse resultado, né, esses 8 em cada 10 que você falou, Uhum. realmente são números do próprio INSS, é, e é muito triste, porque em geral, são problemas muito simples. A gente tem bastante pessoas que procuram, ele tenta fazer sozinho, aí quando vem a negativa, ele já fala, bom, não vou me aventurar mais daqui para frente, né? Vou procurar um advogado. E aí a gente consegue intervir a tempo e resolver, ou às vezes até é, pedir o cancelamento daquele pedido, ajeitar a documentação e pedir de novo. A gente teve uma pessoa que ele fez exatamente isso e ele deu muita sorte.
porque ele fez o pedido e o pedido dele foi negado. Aí ele não entrou com o recurso, ele nos procurou. Por uma questão de 15 dias, uma diferença de 15 dias, deu uma diferença de mais de R$ 200 por mês na aposentadoria dele. 15 dias. Porque hoje a gente tem várias regras, são 8 regras de transição. Então, cada pessoa é um caso totalmente diferente, né? Eu, você, todo mundo, cada um é um caso diferente. Tem que ser estudado realmente caso a caso. E por conta de 15 dias, ele saiu de uma realidade para uma outra realidade, uma outra regra de transição que era muito mais vantajosa para ele. Então, esse daí deu muita sorte. Mas deve ter muita gente que acaba não tendo essa sorte ou não procura é, e acaba sendo É, prejudicado. instrução, né? É o básico, né? Pegar uma instrução para seguir um caminho ali, né? Você faz Exatamente. que nem imposto de renda, né? Você faz do seu jeito, você acaba fazendo errado também, né? Então, inclusive é um ponto que você vai falar sobre imposto de renda, né? Um podcast aí. Vamos. Amanhã a gente vai gravar um podcast falando sobre imposto de renda Ah, que pro legal. Dinheiro Portal. Pro Dinheiro Portal. É, Show de bola. mas as pessoas às vezes elas não entendem, muitas vezes, falam, eu quero economizar, Uhum. né? Se você tem uma doença, você faz um cursinho, você procura um médico, É, né? problema. Eu quero aprender a dirigir. Você vai sentar num carro e dar com ele no poste ou você vai contratar uma autoescola para aprender a dirigir? É o básico, né? É o básico, né? Então, mas como o governo fala que pode fazer, né? O INSS, olha, você pode É fazer uma sozinho indução, aqui, é uma digamos indução. assim. É. E acaba induzindo ao erro. E são erros, às vezes, muito simples de serem consertados e que dá uma diferença muito grande mesmo. Para É. quem trabalha, então, em áreas que são mais críticas, que tem a parte de insalubridade, então, médico, enfermeira, frentistas, nossa, a diferença é monstruosa entre fazer direitinho com o advogado e simplesmente fazer ali no Do seu aplicativo. jeito ali, né? É bom, agora acho que é legal até a gente falar sobre os empresários, né? Que você falou sobre empreendedores, pessoas autônomas. Inclusive eu acho que vale até falar do seu livro, né? Que você fala sobre planejamento previdenciário para autônomos e empreendedores, né? Sobre esse livro, eu queria que você comentasse um pouquinho, né? É, não precisa falar tudo, senão o pessoal não vai comprar. Tem que, pelo menos, dar um spoiler sem falar todo o conteúdo. Mas eu acho legal você falar sobre o livro, sobre os assuntos mais específicos, eu acho bem legal para o pessoal saber. Ah, bacana. Bom, primeiro de tudo, esse exemplar é seu, Oh, obrigado. presente aqui Já ganhei um para mimo. estalos, né? E então, o livro ele surgiu justamente desse problema que a gente está sentindo no dia a dia. Quanto mais a gente faz parceria com contadores, com escritórios de contabilidade, com outros colegas advogados que trabalham em outras áreas, trabalham com a parte empresarial, cada vez mais a gente tem visto essa dificuldade. As pessoas fazendo errado, se Uhum. prejudicando. Então, por isso que surgiu o livro. Ele não é um livro técnico, não é um livro para advogados ou para estudantes de direito. É um livro para o empreendedor mesmo, é um puxão de orelha. Para a Uhum. pessoa olhar assim, a gente colocou vários cases do escritório para a pessoa ler e ela ver que realmente, ó, se estou fazendo errado, né? Poderia fazer melhor. Porque eu tenho uma pesquisa totalmente informal que eu faço, e até hoje acabei não fazendo, porque a gente veio conversando, mas toda vez que eu entro no Uber, eu pergunto para a pessoa: você recolhe INSS? O último dado que eu tenho, eu comecei a fazer isso no final do ano passado. Então, de lá para cá, eu tomei 19 Ubers. Uhum. Perguntei para 19 deles. Dos 19, só um falou que recolhia. Falou assim, não, eu já tinha a empresa aberta porque eu prestava serviço, tal, o contrato caiu, eu continuo, vim fazer Uber e continuo recolhendo. Os outros 18, nenhum deles faz. E aí eu pergunto, e seguro do carro você tem? E aí? Desses, acho que 9 ou 10 têm seguro do carro. Uhum. Até porque alguns têm o carro alugado e já está no... Então, olha só, se acontecer um acidente, a tua família vai receber, você, a tua família vai receber o valor Do carro, do né? carro, né? O estrago do carro, alguma coisa assim. Agora, se nesse acidente você se machucar
você quebrar uma perna, quebrar um braço e ficar 3 meses, 2 meses sem poder dirigir, a tua família não Não vai tem receber renda, nada, não né? tem renda nenhuma. Por um valor mínimo, né? R$ 70. Eu tô vendo que um dia algum deles ainda vai capotar o carro, porque na hora eles olham para trás assim assustado, né? Fala, ô doutor, eu falo assim, então, é a verdade, Uhum. né? A gente ri de nervoso, né? Porque, Sim, infelizmente, é a realidade. E assim é com N situações, né? A gente tô dando exemplo aqui do Uber, mas eu dei um exemplo agora há pouco do rapaz que era protético. Você tem dentistas, tem próprios colegas nossos, advogados, quando a gente fala, a pessoa já começa a querer se esconder, se enforcar com a gravata, e fala assim, eu não recolho, né? Fala, então, e se você tiver um problema, se você ficar doente, como é que fica? aí Né? não dá. E outra, ninguém quer trabalhar até o final da vida. E a gente viu muita gente trabalhando até morrer, ninguém quer. Ter uma aposentadoria, por menor que seja, traz um pouco de dignidade, traz um pouco de Segurança, amparo, né? né? Traz uma segurança. Então, é, por isso que a gente acabou escrevendo o livro e a gente tem falado muito com empreendedores. A gente tem buscado trazer essa conscientização para as pessoas, para que ela mantenha a qualidade dela. Outra coisa que a gente pega direto fazendo o planejamento previdenciário, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre o planejamento. Uhum. A pessoa, ela era diretora de empresa, então ela recolhia ali em cima de 4, 5 mil reais. Ela abre a empresa dela, ela começa a recolher sobre o mínimo. Ou seja, quando ela for aposentar, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela que ia ter uma aposentadoria até que relativamente gordinha, né? Aí de 3 mil, 4 mil reais, ela passa a receber metade disso. Porque ao longo do tempo ela foi pagando pouquinho, Com pouquinho, só o mínimo. pouquinho, vai dividindo e E ela ainda estava acostumada com outro estilo de vida, né? Aí muda totalmente depois. exatamente, muda totalmente depois. E você vai tendo todos, como eu falei, né? Cada caso é um caso. A Uhum. gente pegou esses dias, a pessoa, ela estava recolhendo, ela recolhia, eu não vou lembrar os números exatos, mas ela recolhia R$ 270 todo mês. Dessa mesma forma, ela era uma executiva de uma empresa, ela saiu, montou a empresa dela e começou a recolher. Ela falou assim: eu vou recolher alto nos últimos 5 anos, que é outro Só no mito. Que é finalzinho. outro, é. E aí ela já estava há um ano recolhendo R$ 270 todos os meses. E aí ela veio para a gente fazer o planejamento previdenciário dela. Quando a gente fez as contas, a gente notou que, pelo valor que ela estava pagando, ela teria uma aposentadoria na faixa de R$ 3.600. Nós fomos fazendo os cálculos, fomos fazendo os ajustes, e se ela recolher R$ 140, ela vai ter o mesmo valor de aposentadoria. E tá gastando mais. E está gastando mais. Então, É, ela vai economizar R$ 120 por mês caramba. e vai ter a mesma aposentadoria. Porque só o final não Não adianta. resulta. Eu vou recolher 5 anos, que é o mito. Vou recolher os últimos 5 anos sobre o máximo. Só que hoje você divide por tudo. Então você recolhe 60 meses sobre o máximo e depois você divide isso por 360. Uhum. O divisor é muito grande. Não faz diferença quase nenhuma, é mínima a diferença. E aí é um problema da matemática, né? Por isso a matemática que eu brinco, Matemática. né? Legal. É, que se você recolhe sobre o mínimo, é, cai bastante a média. Uhum. Agora, você recolhendo sobre o máximo por um tempo, não aumenta muito a média. Então você tem que saber. Então, tem que realmente saber. E aí a gente direciona, né? Vai falar, olha, então esses R$ 120 que você vai recolher a menos agora nos próximos 4 meses, vamos fazer um outro investimento? Vamos pensar numa outra coisa para você fazer? Né? Vamos guardar esse dinheiro de uma outra É, forma? usar um recurso de maneira inteligente, né? Exato. Não é um valor absurdo? Não é. Mas depois de quatro anos, ela vai ter um patrimônio aí de em torno de R$ 5.000, gerando algum retorno para ela, muito melhor do que simplesmente dar esse dinheiro para o governo e Uhum. depois não ter Não tem um um retorno. retorno. É. Né? Então, são N situações que a gente encontra no dia a dia que é de chorar. Né? E aí, só quando a pessoa faz, que ela pega o planejamento dela, que a gente mostra os números, aí ela assusta.
Caramba. Aí a pessoa que às vezes entra cética, ela sai ligando para Já fica desesperado. os amigos, olha, você tem que fazer também porque eu acho que você tá igual eu, né? É legal, eu queria falando, você até explicou um pouco sobre esse planejamento financeiro, né? Como é que você pensa sobre as pessoas fazerem e começarem ou fazerem de forma mais retida, né? É, tem diferença para pessoas mais jovens, para mais idosas, digamos assim, para esse planejamento, você pensa de que forma, né? Como é que funciona efetivamente esse trabalho que você faz de planejar a previdência, né, da pessoa? Bom, não tem idade para a pessoa começar a fazer o planejamento dela. Tem uma idade para acabar. Então, quando a gente fala aí com uma pessoa já na faixa dos 40 e poucos, 50 anos, ela já está tarde para fazer o planejamento dela. Principalmente se ela for um autônomo, um empreendedor, um empresário. Quem é empregado acaba não tendo muito o que fazer. Ela vai Aham. receber aquilo, né, que já é obrigatório da empresa recorrer, e aí é preferível com que ela pegue o dinheiro e faça outros investimentos Hum. do que ela tentar fazer uma complementação, que não vai chegar no resultado que o investimento teria, sendo que no investimento, além de você ter o retorno do investimento, que é melhor do que o quanto paga o INSS, você ainda tem a geração do patrimônio, Uhum. que no INSS você não tem. Você chega no final, você tem o direito de receber a aposentadoria todo mês, mas você não tem um patrimônio. Quando a pessoa investe, ela tem. Então, não tem idade para começar. Mas quando a gente pega o empreendedor, o autônomo, já ali na faixa de 40 e poucos anos a 50, já está num momento crítico de fazer esse planejamento financeiro. Porque essa pessoa, ela não nasce empreendedora, Hum. né? Ninguém é, vira empreendedor do nada. Muitas vezes é por necessidade também, né? Ou quase ninguém, né? Hoje a gente tem os YouTubers, os influencers, tal, que desde de jovenzinho já estão e Uhum. talvez sigam essa carreira aí por muitos anos, não tenham um emprego formal. Mas a grande maioria, esmagadora, ela teve um emprego formal, ela teve um histórico de contribuição, que não pode ser jogado fora. Uhum. Então, em cima desse histórico, a gente faz um trabalho para que ele, no mínimo, mantenha o que ele já tem. Então, olha, ó, a tua média hoje, se você continuar, você vai receber R$ 2.500. Então, vamos continuar com isso. Vamos recolher para que você mantenha isso. E a diferença, vamos fazer um outro investimento, vamos colocar num outro lugar. Mas é importante que a pessoa não perca, porque, como eu falei, ao longo do tempo ela vai perdendo muito. Então, se ela fica sem recolher, eh, na hora da aposentadoria, você vai dividir por um monte de zero. Uhum. Então, não Não teve, compensa. não teve recolhimento naquele mês, mas o mês vai contar da mesma forma, né? Você não pega só os meses que pagou. Se fosse assim, seria fácil, né? Ele é somatório, né? Exatamente. Ele pega todo o período. Então, olha, num período, no ano, 12 meses. Se você fez 6 contribuições, vai dividir por 12. Hum. Se você fez 12, vai dividir por 12 da mesma forma. Então, isso que as pessoas têm que entender, né? Que Dentro não do ano, né, no caso. é dentro de toda a vida Toda a vida. laboral dela. Uhum. Então, hoje, no mínimo, você tem que ter 360 meses de recolhimento para poder aposentar. Se você recolheu os 360, maravilha. Se você não recolheu todos, vai dividir por 360 do mesmo jeito. Hum. E aí a média vai lá para baixo. Caramba. Então, fazer isso é muito importante para quem já está com uma idade ali 40 para Mais cima. avançado. Se não fez, está na hora de Recomendo. procurar um advogado que faça bem feito para não ter um risco lá na frente. Fora aquilo que a gente já falou, né? Você mantendo a tua qualidade de segurado, tendo ali contribuindo todos os meses, você tem toda a proteção de seguro para você, para tua família. Então, tem uma série de benefícios além da aposentadoria. Ah, contrate o Marcos Pastores. Aqui, ó, eu tenho um dado interessante para a gente discutir, que a gente teve um déficit, né, na Previdência Social, com um pouco mais de 300 bilhões de reais só em 2023, né? E essa previsão acho que vai aumentar, né? Então, nos próximos anos a gente tem pessoas dizendo que a Previdência vai acabar, que não vai ter mais aposentadoria no Brasil, ninguém vai mais receber aposentadoria. Como fica essa questão, né?
dos idosos? Como é que fica essa situação aí? Normalmente são as pessoas que vendem outro tipo de serviço que falam isso, né? São os profetas do Apocalipse aí. Ah, vai acabar, não vai ter mais. Então, compre aqui comigo, invista comigo, Compra um tal. curso. Olha, é, brincadeiras à parte, a aposentadoria ela está prevista na nossa Constituição. Então, não tem por onde fugir. A única forma de não ter mais aposentadoria é fazendo uma nova Constituição, que é praticamente impossível. A última foi feita lá em 88 e, pelo que a gente vê, fazer uma nova Constituição hoje, né, o cenário político nosso é inviável. E também nem tem tanta motivação assim, porque não tem muita coisa para mudar. A nossa Constituição, ela é bem bonitinha, foi bem escrita. Tem uma ou outra coisa ali que não Às vezes está o cumprimento não é, mas exatamente, mas o texto da o lei texto é. é muito bom. Uhum. E então a única forma de não ter mais aposentadoria é isso, fazendo com que não tenha mais, transformando a nossa Constituição. O que eu acho que vai acontecer? Aí é meu pensamento, minha visão. Nós tivemos uma reforma há pouco tempo. Essa reforma, ela aumentou a idade. Então, as mulheres aposentando com 62 anos, os homens com 65, no mínimo 15 anos de contribuição. E aí você tem, para não ser injusto, uma série de regras de transição para as pessoas que já estavam no mercado na época. Então, a gente tem hoje, que eu comentei com você, são 8 regras diferentes, cada pessoa se enquadrando numa regra, Uhum. só que todas elas afunilando. Então, daqui a alguns anos, vai estar todo mundo nessa regra geral, que é 62 para mulher, 65 anos para homem, 15 anos de contribuição, pronto, acabou. O que eu vejo é que quando a gente chegar nesse ponto, fala assim, olha, passou a régua, acabou todo esse histórico para trás. Vai ser necessário fazer uma nova reforma previdenciária, aumentando talvez o tempo de contribuição, ampliando a idade para essa aposentadoria, porque realmente esse rombo existe, Uhum. tá? Então, o governo ele vai ter que buscar formas de cobrir isso, né? Até eu nem sabia que você ia perguntar disso, mas é um pouco do que eu falei agora há pouco. Hoje, o INSS ele não tá, a Receita não está cobrando dos empreendedores que são obrigados a recolher. Então, Ele tá fazendo quando essa ele cobrança. paga, quando Uhum. ele paga é, um dentista, por exemplo, Uhum. se ele tem lá uma secretária, ele paga para a secretária, mas ele é obrigado a recolher o dele também. Digamos que ele não recolha. Hoje o INSS ele não está proativamente cobrando dessas pessoas, mas eu acredito que por conta desse rombo que a gente tem, que o governo vai começar a fazer, sim, essa fiscalização e vai começar a fazer essa cobrança, porque é muito dinheiro que não é recolhido todos os meses. Então, não tem jeito, o governo, uma hora ele vai começar a cobrar. Hoje ele espera a pessoa vir procurar e falar assim, olha, eu quero, tô aqui, quero me aposentar. Ah, você quer se aposentar? Então, peraí, você tem todo esse período aqui que você não pagou, que você precisa pagar, você está devendo. Eu acho que eles não vão fazer mais isso para tentar começar a cobrir esse rombo. Então, essa é a minha visão. Mas falar que a aposentadoria não vai acabar, isso é só para deixar os velhinhos, as velhinhas malucas aí, desesperadas, não vai ter mais aposentadoria e tal. Não tem como. Isso realmente é impossível, hein, de acontecer. Ah, legal, Marcos. A gente está chegando ao fim do nosso podcast e é um papo que realmente contribui não só para mim, né, mas para pessoas que não têm instrução, né? A gente tem um cenário no Brasil, eu sempre gosto de falar sobre esse assunto, que às vezes o empreendedor, o empresário, ou até mesmo os funcionários, né, que são CLT, tem uma certa dificuldade em fazer as coisas fiscais direito, fazer o planejamento financeiro direito, né, e conseguir romper, né, conseguir crescer, tem essa dificuldade, né? Uhum, Então eu queria que você trouxesse aqui uma mensagem para essas pessoas, né, que vivem no Brasil, que tem essa dificuldade, que às vezes tem pessoas que só precisam de um empurrãozinho. Tem pessoas que não têm noção nenhuma do que fazer, né? Ah, como é que eu vou fazer para conseguir esse dinheiro para sustentar minha família, né? Tem pessoas que não têm essa perspectiva de, eu vou empreender em tal setor.
às vezes a pessoa trava, né? Aí talvez falta um coach ali, talvez de repente. Mas o que que você aconselharia para essas pessoas, né? Porque você tem muita instrução, você tem um conteúdo muito legal. E eu acho que você tem Legal. boas dicas aí para todo mundo. O que as pessoas precisam pensar, o que ficaria de um lembrete, é que a única certeza que a gente tem é que a gente está envelhecendo. Então, eu, você, todo mundo que está aqui, nesse momento a gente está um pouquinho mais velho do que quando a gente começou a conversar. Essa é a única certeza que a gente tem. A cada dia que passa, a gente está ficando mais velho. Está caminhando para o final da vida, está caminhando para a aposentadoria. E as pessoas elas não enxergam isso. Elas acham que tá lá na frente eu vou resolver, depois eu vejo. E às Hum. vezes esse depois chega muito tarde. Então as pessoas elas têm que ter um senso de urgência maior com elas mesmas. A pessoa ela tem o seguro da casa, porque a casa pode pegar fogo, pode dar um curto-circuito, pode dar uma tempestade e derrubar o meu teto. Tem seguro do carro, porque o carro pode ser roubado, pode sofrer um acidente. E ela não pensa nela mesma. Ela não tem um seguro para ela, para a família dela. E não estou nem falando de um seguro de De vida, vida. né? A gente está falando aqui num seguro mínimo. A Previdência ela consegue te trazer um amparo mínimo, mas que é melhor do que nada. Então, esse que é o pensamento, isso que a Uhum. pessoa precisa ter em mente. Senso de urgência e pensar nela mesma. Nela e na família. Quem tem filho pequeno precisa pensar nos filhos, no futuro dos filhos, pelo menos para que eles garantam um mínimo para sobrevivência e Uhum. para que depois eles consigam se ajustar e andar pelas próprias pernas. Com certeza. Não, show de bola. Eu curti muito o papo. Eu contribuí assim, até já estou pensando em fazer coisas diferentes já, planejar direitinho, né? Mas eu quero agradecer por você me deu o livro aqui. Eu valorizo muito isso. E por isso também você está levando a nova caneca da Stalos. Essa Ah, caneca aí que a gente está estreando no podcast hoje é sua. Pode obrigado. levar, fica à vontade aí. Mas eu quero agradecer pela presença e desejo muito sucesso na sua carreira, muito sucesso nos seus negócios. Tenho certeza que a instrução leva as pessoas mais longe e a gente está junto para isso, né? O que precisar também, a gente vai caminhando junto ali. Eu quero que você compartilhe, né? Nas suas redes sociais, se você puder falar para a câmera, compartilhe as Uhum. suas redes sociais, pode reforçar o portal, né? Os seus canais para a gente compartilhar mais assuntos aí legais sobre você, né? Ah, legal. Muito obrigado pelo presente, obrigado pelo convite. É, tem uma frase que eu gosto muito que é conhecimento é poder. Eu Uhum. acho que eu acredito muito nisso. Quanto mais você conhece, menos você é enganado, menos você sofre. A gente tem um dado do Banco Central que no Brasil um brasileiro cai num golpe financeiro a cada 6 minutos. Então, quantos minutos a gente está aqui? Quanto tempo a gente está aqui? Quantas pessoas caíram num golpe financeiro, perdendo muitas vezes o dinheiro que elas nem têm? Numa promessa maluca de alguém. Então, quanto mais conhecimento, melhor mais poder a pessoa tem, poder sobre a própria vida. Bom, para me encontrar hoje, a gente tem um convite especial para o pessoal seguir o Dinheiro Portal, tanto conhecer ali as notícias do dia a dia, cada 15 minutos o nosso portal ele automaticamente ele é, ixi, travei, Atualizado? atualizado. Ele é atualizado a cada 15 minutos, a cada 15 minutos a gente tem uma notícia nova, ali alguma coisa nova, então dinheiroportal.com. O nosso canal do YouTube, que está nascendo agora, que a gente está começando a colocar conteúdos, Dinheiro Portal, você consegue nos encontrar. E nas redes sociais, me acha como Marcos Pastore, Marcos com U, Pastori. O meu site pessoal é marcospastore.com.br e ali eu direciono para todas as minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, sendo o LinkedIn a rede onde eu sou mais ativo ali hoje. Show de bola. Legal, muito obrigado, Marcos Pastore. E eu quero agradecer também a você que participa dos episódios aqui do Staloscast. Nós estamos hoje no Spotify, né, no YouTube, e você pode também seguir a gente ali na agência Stalos no Instagram, tá? É bom para a gente levar mais conteúdo para as pessoas, e contribuir para a vida de outras pessoas, não somente para você que está assistindo.
Tá joia? E o próximo episódio também, fique ligado, vai ter muitas pessoas interessantes que a gente está chamando, já estão ali com a agenda marcada. Não vou dar spoiler, mas fique ligado porque tem pessoas que vão trazer assunto relevante para sua vida, tá legal? E é isso, nós te agradecemos e fica com Deus. Valeu!